you off my mind. And on me, holding me closer than we've ever been before. This ain't a dream, you're here with me. Boy, it don't get no better than you. For you, I wanna take my time all night. I wanna love you in every kind of way. Our faith can be broken, and our hands can be bound. But open our hearts and fill up the emptiness with nothing to stop us. Is it not worth the risk? Yeah, is it not worth the risk? 'Cause these are the days worth living. These are the years we're given. These are the moments, these are the times. Let's make the best out of our lives. Este amor feito por Cristo não vai se acabar, pois é verdadeiro, é duradouro, pois está firmado em Deus. Existem lutas, existem dores, mas é superado por um grande amor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Now, some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura
esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer pelo convite de poder celebrar, agradecer também a todos que estão presentes, aos pais, okay, aos amigos, a todos que estão aqui. Nós queremos pedir essa permissão para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. O Deus que desde o início sonhou com essa celebração. Eu fico feliz. O casal pertence ao altar de Deus. O casal é um casal sacerdotal, como nós pensamos, alguém que ministra para o Senhor, alguém que serve no altar de Deus. E por isso eu vou tratá-los desta maneira, como eu trataria se eu estivesse diante da celebração de um casal de levitas, de um casal que serve ao Senhor e pretende servir ao Senhor no altar. Partindo desse pressuposto, eu quero sempre trazer o meu testemunho pessoal. O meu testemunho pessoal é de esse ano, em 2021, eu completo 30 anos de casamento. Aqui, cadê ela? Ela sumiu. Ela está ali, ó. Ela foge. Eu completei 30 anos de casamento. O Mário tem 27, ou seja, eu já tenho mais tempo de casado do que ele de vida. Então, nós trazemos aqui, sempre para todos os casamentos que celebramos, o testemunho pessoal, que é a nossa maior riqueza. E se você me perguntar, depois de 30 anos, eu vou te contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem, para ser honesto, eu estava olhando para o rosto dela e ela para o meu, deitados, fazendo nada, um olhando para o outro. E vou te falar uma coisa, para ficar olhando para mim, tem que ser amor, não tem, irmão? E ela com aquele olhinho, eu falo, Jesus, tu és maravilhoso. Como é que tu faz essas coisas? Você vai perguntar para ela, ela ainda está apaixonada. Então, Deus está no negócio. E não é tão ruim como algumas pessoas falam, mas tem que ser regado a cada dia. A ponto de a Bíblia Sagrada dar uma importância tão grande, e nós comunicamos à nossa igreja, e só queremos lembrar aqui, nós sempre gostamos de lembrar, e nós combatemos a ideia da submissão tola, que é anunciada para muitas pessoas, e dizem até que é a Bíblia quem diz, ou é um conceito judaico-cristão de submissão, e nós sempre deixamos muito claro que isso é um grande mal-entendido. Em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus ordena o casamento, quando ele coloca em ordem, a primeira coisa que ele faz é dizer para Adão que não era bom que ele estivesse só. E hoje, com 30 anos de casamento, eu posso te dizer, gente, é maravilhoso. Você tem um cúmplice. É literalmente um cúmplice, em todos os sentidos. Sabe tudo. Com exceção de Deus, é a pessoa quem mais sabe de você. E para nós que já passamos dos 50, quem aqui já passou dos 60, ou vai chegar nos 70, vai entendendo ainda melhor
a ideia de terminar uma carreira juntos. Mais do que passar aventuras na juventude, como é bom você saber que alguém que você confia plenamente estará com você até o final. E muita gente hoje na juventude não pensa em alguém que estará com ela no leito. Ou seja, quem é que vai me vestir? Não é somente quem vai me levar ao altar desta maneira linda, mas quem é que vai me vestir? Quem será meu cúmplice até o final? Um dia, filho, você que é jovem, você pensará nisso, mas isso deve ser pensado agora. Eu tenho que tratar essa pessoa muito bem. Tem um ditado aí no mundo que diz, não se deve tratar mal quem faz a tua comida. E é verdade, você não deve tratar mal de quem você possivelmente dependerá plenamente. E Deus falou, não é bom que o homem esteja só, e ele diz uma coisa linda que está em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 18. Ele diz, vou lhe fazer uma companheira, e aqui eu quero citar a Bíblia para você. Olha que coisa linda, não é embaixo, não é do lado, também não é acima. Ele fala, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira que lhe esteja de frente. Eles estão aqui de lado. Daqui a pouco eles estarão um de frente para o outro, fazendo os votos. É assim, um de frente para o outro. Esse é o ideal de Deus. Não é o ideal religioso de uma mulher submissa, da Amélia, que serve sem falar absolutamente nada, de uma mulher que não tem parceria, que não tem cumplicidade. Isso não acontece lá em casa. Você me olha assim com esse aspecto e, de repente, você deve imaginar, ele deve ser extremamente grosseiro dentro de casa. Ele deve andar com chicote e ela, coitada, deve, né, obedecer a ele. E não é exatamente isso, você está completamente enganado. Mesmo olhando para mim desse jeito, se você passar um dia comigo em casa, você vai ver quem manda. Quem de fato organiza. Leia depois o texto em Provérbios, no capítulo 30 e 31, e você vai ver. Ela acorda cedo, ela prepara as coisas antes, ela se preocupa com as coisas antes. Em Provérbios chega a dizer que é ela quem compra. É ela quem compra até o imóvel. E é ela que planta a vinha. Quando você lê Provérbios, você fala assim, será Jesus? Será que sobra alguma coisa para o cara fazer? Porque você fica perguntando onde o cara está, porque ela acorda pela manhã, ela prepara tudo dentro de casa, ela que organiza os filhos, organiza a comida, ela compra, ela planta. Jesus, ela costura. A mulher é uma coisa sensacional. E não é isso. Se alguém disse para você que a Bíblia é contra uma vida feliz, como se a mulher tivesse que ter uma submissão completamente tola, volto a pedir a você, leia a Bíblia novamente. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja de frente. De frente para quê? Para que lhe ajude, porque Deus percebeu que ele sozinho já começava a errar. Ele precisava de um cúmplice. Ele precisava de um cúmplice. Eles hoje estão aqui assumindo essa cumplicidade publicamente, e é para sempre. E eu queria ainda acrescentar nessa cumplicidade um fato que é fantástico, porque na Bíblia são 10 mistérios cercando a pessoa de Jesus. E um dos mistérios está na carta aos Efésios, no capítulo 5. E eu acho tremendo quando o apóstolo Paulo, para falar de casamento, ele se refere a Jesus e a sua igreja. A Jesus como noivo e a sua igreja como noiva. Se o casamento não fosse importante, não seria um dos 10 mistérios do chamado Novo Testamento. Mistério significa que é uma coisa oculta, um segredo. Ou seja, um segredo para ser revelado em 2. Somente quem vai entender esse segredo é quem desfrutar plenamente dessa cumplicidade. Há pessoas que não se permitem. Elas não se permitem, elas não permitem um ao outro se descobrir. Casa ainda com segredos. Você não pode casar com segredos. Você tem que se abrir. A nudez não pode ser somente física. Ela tem que ser de alma. Tem que ser completa. E para falar de um casamento pleno, nós temos que falar de cumplicidade total. Na carta aos Efésios, o apóstolo, querendo falar de casamento, acabou lembrando de Jesus. Ele falou que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, assim como a igreja deve ser submissa a Jesus. Calma aí, mas ser submissa a Jesus não é tão difícil. Afinal, o apóstolo diz
que ele se entregou por ela. O que faz da submissão uma ação de gratidão, de paixão. Ou seja, Jesus é um herói que morre pela sua donzela. Jesus é um herói que morre pela sua amada, que entrega tudo por ela. Eu quero perguntar às mulheres que estão aqui presentes, que mulher não se apaixonaria por alguém que é capaz de morrer por ela? Isso é tão difícil assim, preparar um bife para alguém que é capaz de dar a sua vida por você. Se é tão difícil assim, suportar, de repente, uma roupa fora do lugar, ou uma tábua no banheiro não muito limpa, por alguém que é capaz de morrer por você. Ou suportar uma desorganização, uma falta de compromisso, um desleixo, ou seja lá o que for. Gente, ele morreu por você. Isso é apaixonante. Amém? Quem concorda? As mulheres concordam? Amém? Deve ser lindo, não? Eu não sou mulher e não posso falar, mas uma pessoa que é capaz de morrer por mim, sinceramente, isso não é submissão, isso é gratidão. Isso é gratidão, desde que ele me dê prova de que ele é capaz de morrer por mim. Isso é gratidão. Deve ser muito bom viver com alguém que é capaz de morrer por você. Essa é a submissão que a Bíblia prega. E depois ela diz para o homem, para amar a mulher, como Cristo amou a igreja. E aí é fantástico. Eu entendi e quero compartilhar com você e com o casal que está aqui, com o Mário, ok? Quero compartilhar com a Claudinha essa ideia de que é possível viver bem e viver muito bem na presença de Deus com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Ou seja, a submissão bíblica parte do pressuposto de que o homem é submisso a Deus e sempre vai ser muito prazeroso se submeter a quem se submete. E passa a se ter uma cadeia, uma hierarquia, onde o eterno está sobre todos. Tanto é assim, nós temos aqui uma cobertura, mas se você vivesse nos tempos antigos, e isso aparece às vezes em alguns filmes, você vai ver sempre o casal judeu nos filmes casando debaixo de um arco. Aquele arco em hebraico, na língua bíblica, é chamada de rupá. Rupá significa, aquele arco pode ser feito de qualquer material, mas o mais importante é o que ele significa. É porque a primeira vez que a nação de Israel se encontrou com Deus, haveria ali um casamento. E sabe o que cobriu Israel? A presença do Espírito Santo. E agora todo judeu, quando vai casar, ele quer uma lembrança de que o Espírito Santo está fazendo essa cobertura. A Shekinah de Deus está sobre o casal. Então, quando eles querem lembrar, eles colocam um arco. Então, hoje, mesmo que não tenhamos um arco, imaginemos aqui um arco sobre o mar e sobre a Cláudia, amém? Nós desejamos isso para eles? Ou seja, que a presença do Espírito Santo esteja sobre eles. Na cabeça deles não pode haver casamento sem que Deus esteja sobre o varão. E automaticamente ela vai se submeter a alguém que se submete. Mas eu sempre pergunto nos casamentos, como deve ser difícil para uma mulher se submeter a um homem que não se submete? Pois bem, do ponto de vista de Deus, Mário precisa se submeter ao Senhor, facilitando assim o serviço da sua esposa em se submeter a Ele. E aí serão os dois, um de frente para o outro, com Deus fazendo a sua cobertura. Nosso desejo nos cerimoniais não é falar o tempo inteiro, mas tão somente deixar esse princípio bíblico. O casamento não importa se estamos no século 21. E se você hoje vê a banalização do casamento, você viverá tempos em que se sentirão saudades de momentos como esse. Somos felizes em participarmos de um casamento em pleno século 21, onde os padrões estão sendo mudados, onde as coisas com que sonhávamos se tornaram banais, e nós somos felizes de estarmos num casamento como esse. Como é bom nesse momento ser tradicional, uma tradição que vai afetar os filhos deles. Porque meu filho vê as fotos da sua mãe e do seu pai se casando. São memórias que vocês vão eternizar. Acertando a vida diante de Deus, colocando a vida diante de Deus, está longe de se pensar somente em Mário e Cláudia. Estamos pensando aí em quem virá como fruto desse relacionamento.
E para encerrar, eu quero citar Malaquias. Malaquias fala disso, de um casal sacerdotal, um casal do altar. Ele tem que pensar no altar. E quando ele pensa no altar, ele tem que pensar em quem vai ser gerado. E se esse que vai ser gerado vai para o altar. Porque para Deus, o casamento de um casal do altar é a maneira de ele gerar filhos, para que mais tarde esses filhos estejam no altar como o papai e como a mamãe. Então, que Deus possa abençoá-los, não somente em ser um casal extremamente abençoado, com a presença de Deus sobre vocês, mas que o fruto desse relacionamento seja ainda mais abençoado. E como diz em Malaquias, esse foi o projeto de Deus, que nós geremos sacerdotes. Que de vocês venha um sacerdócio que continue e que entre nos séculos desafiadores que estão para vir, com uma base abençoada, com pais que os planejem, que os amem e que tenham condições de abençoá-los. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos acompanhar agora, então, a entrada das alianças. Amém? Vamos acompanhar todos com calma a entrada das alianças. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? Do you believe in bridges? Glória a Deus. Nós vamos acompanhar agora o casal fazendo a troca das alianças. E só quero lembrar um detalhe importante: as alianças, muita gente, quando você vai procurar lá no Google, ele vai dizer que veio da cultura greco-romana, mas nós discordamos. O Deus da Bíblia é o Deus das alianças. Tudo para Deus é a nível de aliança. Então, estamos longe de celebrarmos aqui um momento pagão. Pelo contrário, isso é só um símbolo, mas um símbolo extraordinário. Que seja para sempre, amém? Esse é o nosso desejo? Que seja eterno. Quando nós estivermos orando pelo casal, essa é a tua oração junto comigo, que seja eterno, que seja para sempre, que seja gostoso. Amém? Então, eles vão fazer a troca, ele vai aqui soltar, vai colocar na noiva e ela, respectivamente, no noivo, e depois nós vamos ouvi-los falar as palavras eternas, que vão ficar gravadas. Glória a Deus. Coloca primeiro. Coloca primeiro. Era para ser apenas mais um dia de aula, até que saindo da minha sala deparei com essa morena com um sorriso tão lindo e cativante que desejei parar o tempo. O tempo, ele passou, nos afastamos, nós oramos, depois ao nos reencontrarmos, nós oramos e o Senhor Deus nos respondeu depois de meses de oração e nos uniu no tempo dele, o tempo dele que é perfeito. Code, eu te adoro e só companhia, adoro você e só companhia, pois com você eu sinto prazer e paz. E é tão bom que sinto como se o tempo tivesse parado. Eu amo muito você, Deus, eu e você para sempre. Então, finalmente chegou o momento de ler para você e para todos os convidados que aqui estão os meus votos. Confesso que já escrevi e apaguei tantas vezes, mas graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia chamada celular que nos facilita. Ai, brincadeira, amor. Eu escreveria para você à mão, assim como eu escrevi Eu Te Amo em uma folha frente e verso. Você lembra?
Bom, certa vez eu ouvi de um rapaz a seguinte frase: Deus já preparou tudo. E guardei aquela frase no meu coração e acreditei naquilo. Mesmo que em alguns momentos parecia que não daria nada certo. Mesmo achando que tudo só acontecia com outras pessoas. Seguimos tentando não perder a fé. E durante esses 7 anos e 4 meses estamos juntos. Já passamos por tantas coisas juntos e sei que Deus estava nos provando quantos sim e também quantos não tivemos dele. Mas isso nos ajudou a amadurecer como homem e mulher de Deus e como um casal. Cumprimos todos os nossos passos. Começamos a orar no dia 1º de janeiro de 2013. A namorar no dia 5 de outubro de 2013. Noivamos no dia 8 de março de 2020. E hoje, 19 de fevereiro de 2021, estamos realizando um dos nossos maiores sonhos. Eu prometo te cuidar, respeitar, estar ao seu lado, apoiar os seus sonhos. Prometo orar e buscar ao Senhor lado a lado com você. Prometo ser uma boa esposa e futuramente mãe dos nossos filhos. E é claro, eu também prometo não gastar todo o seu dinheiro no McDonald's. Obrigada, meu Deus, por confiar em mim a responsabilidade de fazer o Mário feliz. Obrigada, meu amor, por sempre acreditar em nós e por esperar em Deus, por ser temente ao Senhor. Sei que será um excelente marido. Deus, eu e você, para sempre. Te amo muito. Vai beijar agora não. Nós vamos orar. Pode se dobrar os joelhos aí? Isso. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé, se não for atrapalhar. Eu vou orar, mas eu quero que os pais orem, eu quero que os padrinhos orem, que os visitantes, que os amados que foram convidados orem. Eu acredito nesta oração congregacional. E vamos pensar aqui, existe uma cobertura do Espírito Santo sobre o casal. E eles não compareceram diante de um juiz. O casal está em um casamento religioso com efeito civil. Ou seja, esse é o único cerimonial pelo qual eles vão passar. Então, nós vamos orar agora como se fosse para nós, amém? Deseja a sua bênção agora para o casal. O pastor vai orar, mas você pode levantar as suas mãos para cá. E aquilo de bom que você tem para desejar, você vai desejar para eles agora, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor. E na qualidade de ministro do Evangelho, nesta noite, Senhor, nós levantamos a nossa voz e apresentamos, ó Deus, o Mário e a Cláudia perante o Senhor. Apresentamos, ó Deus, como sacerdotes diante do Teu reino. Apresentamos, ó Deus, como cheiro suave perante a Tua presença. Apresentamos, ó Deus, para que todo o passado, Senhor, a partir de agora seja apagado naquilo que é de ruim, para que, ó Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus, no passado, simplesmente se apague, e que a partir de agora, em nome de Jesus, o Mário e a Cláudia, diante da Sua presença, possam escrever uma nova história em nome de Jesus, e a partir deles, ó Deus, um fruto abençoado, Senhor. Venha continuar a Tua obra na terra, Senhor. Em nome de Jesus, na qualidade de ministro do Evangelho, eu declaro a Deus, Mário e Cláudia, marido e mulher, perante a Tua face, Criador do casamento, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se levantar. Alguém quer ver o beijo ou não? Então, amém. Glória a Deus. É isso aí, glória a Jesus. Aleluia. Amém. Ho! Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be
You love the most unlovable part of me. Of me. How could you see? Your life was the only gift I'll ever need to be free. It's amazing with you. I win even if I lose. Everything's working for my good for always. Come on. He saves the day. He will come through. You all know that's not what superheroes do. Hallelujah. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Let's go. How can it be? Every one of my secrets that you keep, You cover me. you cover me. I appreciate it. A mystery. It's amazing how Your patience with me, God will never leave. you don't give up on me. Don't ever leave. Help me. Help me to see like you. Like you. No matter what I go through, Hey. everything's working for my good for always. E quem pegar o buquê, não adianta sair correndo dizendo eu já casei, que não funciona assim. É 2, e é 3, vai! Que isso! Vem pra cá, vem fazer foto com a mesa, vem pra fazer foto com a mesa. I just wanna see how beautiful